3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Aí sim, estamos de volta. Sejam todos novamente bem-vindos ao canal Meu Doc. Tava com saudade de voltar por aqui, de gravar vídeos, de compartilhar. Feliz ano novo para todo mundo. 2023 vai ser um ano abençoado e especial para todos nós, tenho certeza. Muitas boas energias, que todos aí consigam atingir seus objetivos, metas e que sejam felizes e tenham boa saúde. É isso. Vamos lá. Estamos de volta num formato diferente. Hoje se inicia a série Diário de Treino e a primeira temporada dessa série Diário de Treino é a temporada visando o Ironman Brasil 2023. E eu já começo aqui com duas grandes novidades. A primeira novidade é que eu vou gravar aqui no YouTube, então vocês podem ver os vídeos aqui no YouTube e também ouvir os áudios no formato de podcast, então já é algo novo para 2023. Então, para quem quiser escutar, é só escutar lá no agregador que quiser. Chama agregador, né? Então, Spotify, não sei os outros, acho que Amazon Music e blá blá blá. Então, virei podcast também, o meu doc virou podcast. Então, podem ouvir no carro, na corrida, pedalando no rolo, pedalando na rua não é legal ficar ouvindo com fone de ouvido, é importante estar atento, então não ouçam o podcast durante o pedal na rua, mas no rolo e na corrida super indico. Então vamos lá, sem mais delongas, essa é a primeira novidade. E a segunda novidade do canal é que a grande maioria dos vídeos serão gravados nessa sala ou serão gravados aonde eu estiver no final da semana. Nas outras temporadas, nos outros vídeos que eu fiz Kona Dreams e do Patagon 2023, eu gravava meus treinos, mas eu tinha dois grandes problemas. O primeiro é que às vezes eu estava me colocando em risco, pedalando, enfim, e gravando ao mesmo tempo. E as pessoas que gostam de mim me alertaram e ficaram preocupadas para eu parar com isso. Então, ouvi-las e não vou mais gravar durante os treinos. E segundo, porque também acabava atrapalhando um pouco meus treinos. Eu queria estar ali concentrado e às vezes eu precisava gravar ou eu via uma paisagem bonita, queria gravar e perdi um pouco do treino. Então, resolvi deixar tudo para um dia só, sentar aqui e falar para vocês. Não terão mais os vídeos de treino, pelo menos por enquanto. A ideia é a gente fazer uma outra série, um outro formato para gravar também os vídeos de treino, que eu acho legal e acho que o pessoal gosta, e eu gosto também de compartilhar ali a sofrência durante os treinos. Mas a ideia do diário de treino é no final da semana fazer um compilado do que rolou durante a semana, dos treinos, exatamente do que foi feito cada dia, com maior abordagem das séries que foram feitas, dos tempos que eu fiz, enfim, abrir o leque, aí, abrir o livro dos treinos. Isso aí para mim é importante e eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E também falar um pouco das sensações, de como eu estou me sentindo e como é que estão rolando os treinos e as outras variáveis, os outros parâmetros que também são importantes: alimentação, sono, saúde, descanso, enfim. Tudo que eu já abordo, que para quem já conhece o canal, para quem já é assíduo por aqui, já está bem acostumado. E para quem é novo, sejam todos bem-vindos. Vai ser um ano muito legal. Foco total, Ironman Brasil 2023. Essa é a prova-alvo desse primeiro semestre desse ano. Estamos a 20 semanas do Ironman Brasil. O Ironman Brasil vai acontecer no último domingo de maio, então até lá são 20 semanas. Então teremos aí pelo menos 20 episódios dessa série. E então estou bastante animado. Hoje, especificamente, vou falar um pouco do que rolou até aqui.
Então, esse é o episódio 0, é o episódio que a gente começa essa série. E o que rolou para trás foi o off-season, estava de férias. E foi muito bom, fazia bastante tempo que eu não ficava de férias. Eu fazia mais de um ano, a última vez que eu tirei férias foi depois da Maratona do Rio de Janeiro em 2021, que, se eu não me engano, acho que foi 15 de novembro, que aí eu já engatei o ciclo lá para Pucon em 2022, aí toquei o ano, então fiquei aí 10 dias fora dos treinos de triatlon. E eu não treinei nada de triatlon, não corri, não pedalei, não nadei e não pensei em triatlon. E foi muito bom. Foi um descanso físico, mas principalmente mental. Eu me desliguei dessa rotina e eu tenho certeza que eu vou colher bons frutos. Óbvio, a minha aptidão, meu condicionamento físico diminuiu e é esperado que isso aconteça. Mas eu tenho certeza que lá na frente isso vai ser importante na hora que eu tiver precisando dar um gás físico e mental, eu vou relembrar dessas férias e vai ser importante. Por isso, tirem férias em momentos, não encavalem ciclos atrás de ciclos, porque isso a médio e longo prazo vai te trazer malefícios, vai te trazer problemas. Então, fiz aí 10 dias total sem treinar. O último treino que eu tinha feito foi dia 27 de dezembro. E aí, dia 28 eu viajei, fiquei de férias. Eu tirei férias do triatlo, mas não fiquei parado. Eu fiz um trekking, dei a volta lá na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Caminhei mais de 70 quilômetros, foi muito legal. Mas foi um momento ali de descanso, de paz e de viver outras coisas. Para voltar agora com foco total, estou bastante animado, estou bastante focado e isso é importante e isso vai ser exigido ao longo desse ciclo. Além disso, esse off-season, essas férias, foi importante para acertar outros parâmetros, outras questões. A primeira delas, eu aproveitei as férias para mudar a minha composição corporal. Então, um pouco antes das férias, eu fui no nutricionista e o objetivo principal era perder peso. Eu não estava acima do peso antes. Nessa consulta com o nutricionista, eu estava com 13% de gordura corporal, então estava num bom peso, estava pesando 79 quilos, mas eu sempre tive uma vontade de ver como eu desempenharia num degrau mais baixo, numa composição diferente, ou seja, perder um tanto aí de peso. A gente sabe que o peso corporal total tem influência na performance, então decidi fazer esse teste e aí entrei numa dieta restritiva, uma dieta difícil de fazer, não foi fácil, não está sendo fácil, na verdade eu ainda estou nessa dieta, eu tenho uma consulta agora essa semana de retorno com o nutricionista, mas eu já perdi em 4 semanas 5 quilos, então eu estava com 79, estou com 74. Eu estava num déficit calórico grande aí, eu estava num déficit calórico aproximado de 1.000 calorias por dia, então a quantidade de alimento, de energia que eu precisava ao longo do dia, que a gente calculou era 2.800 a 3.000, então 2.800, 2.900, eu estava ingerindo 1.800, 1.900 quilocalorias por dia, então estava aqui pesando comida, comendo exatamente o que estava descrito no meu cardápio. Não foi nada fácil. O começo, só trazendo realidades, eu fui numa quinta-feira no nutricionista, era perto da hora do almoço, e aí ele já fez ali o cardápio na hora para mim, e eu vim para casa para almoçar, e eu montei o meu almoço conforme estava escrito e tipo, não estava dando risada. Não conseguia falar, não é possível que eu vou comer isso e vou me satisfazer. O começo foi difícil, os primeiros dias muito difíceis, mas agora eu estou um pouco mais encaixado na rotina e está rolando. Mas esse déficit calórico vai se encerrar a partir dessa semana, mesmo porque agora voltam os treinos e eu não posso ficar em déficit calórico, porque isso vai me levar a problemas de saúde, a risco maior de lesão e overtraining. E a síndrome de déficit calórico, né? A síndrome do déficit calórico, que antes era descrito como tríade da mulher atleta,
que depois virou a síndrome da mulher atleta, e hoje a gente já expandiu, não é só mulher que tem isso, homens também tem isso. Então não quero, obviamente, ter esses problemas, não quero entrar em overtraining, não quero trazer problemas na minha saúde. Por isso, o retorno foi programado para essa volta aos treinos, para a gente ajustar e aumentar, e eu ficar equalizado, comer o tanto que eu preciso para conseguir treinar bem. Esse foi um ponto legal, esse ponto é muito legal. Um outro ponto legal que eu aproveitei aí o final dos treinos foi para fazer um check-up da saúde. Então, aproveitei esse fim de ano para fazer exame de sangue, para fazer ecocardiograma, para fazer o teste ergospirométrico, para ter certeza que o coração está tudo bem, o sistema cardiocirculatório, o sistema pulmonar, o sistema metabólico, ou seja, que a máquina está ok, realmente está ok, estou apto a treinar esse ano. E também fazer exame de sangue, um exame de sangue inicial. Eu devo repetir esse exame de sangue agora no meio de janeiro, para aos poucos já começar a organizar, e eu vou trazer todos esses parâmetros para vocês, fiquem tranquilos, vai ser muito legal compartilhar esses parâmetros de saúde. Então fiz o meu check-up, façam um check-up pelo menos no mínimo anual, o mínimo é anual, mas às vezes precisa a cada 6 meses, é individual. Então procurem um médico do esporte, procurem alguém que entenda do assunto e que vai te ajudar, primeiro a fazer esse check-up, segundo a cuidar da sua saúde ao longo do ciclo. Eu terei acompanhamento médico ao longo do meu ciclo de treinamento, eu vou falar por aqui em breve, mas eu vou explicar todos esses pontos. Então, aproveitei para fazer o check-up e ajustei e aproveitei essas férias para pensar em coisas que eu quero mudar para esse ano, para esse ciclo, já que eu quero atingir novas metas, quero buscar melhorar minha performance, quero melhorar o meu desempenho, e para isso eu vou precisar mudar algumas coisas. Uma das resoluções que eu tenho para esse ciclo é ser mais caxias com as minhas métricas. Então, já na série anterior ali para o Patagon, eu já falei para vocês que eu ia usar o meu medidor de frequência cardíaca, que eu comprei de pulso, inclusive ele está aqui do meu lado, sem querer, tá mais ou menos, só tá a carcaça dele porque ele está carregando, que é para medir a minha frequência cardíaca. Eu não media muito, eu às vezes não subi os treinos pro Training Peaks, então eram coisas que eu não era tão caxias, tão CDF, e eu esse ano, pelo menos esse ciclo, quero ser caxias. Então me cobrem caso vocês percebam que eu não estou cumprindo as minhas promessas, as minhas resoluções de fim de ano. Então essas foram os pensamentos do meu off-season, e foi tudo que rolou no meu off-season, foi muito legal. Descansei, fiquei off, inclusive de mídias sociais, liguei meu celular, parei de gravar, que também foi importante. Eu senti saudade aqui de gravar, tinha momentos que eu queria gravar, mas acho que vai ser importante para eu voltar animado e estar aqui gravando para vocês e falando com vocês, para quem está escutando aí no podcast também, para a gente fazer novos projetos de 2023 que vêm com todo vapor. Falar um pouco para vocês do planejamento para 2023. O foco, a prova-alvo é o Ironman Brasil 2023, mas antes eu vou fazer algumas provas. Na sexta-feira, 2 dias atrás, eu fiz uma reunião com o meu treinador, com o Ronaldo Fonseca, treinador da TT. A gente sentou, ficou 1h30 conversando, e aí a gente fechou o nosso planejamento de provas. Eu farei, antes do Ironman Brasil, pelo menos 3 provas. Talvez surjam algumas provas no caminho, mas as que já estão definidas. Eu farei o GP Extreme de São Carlos, é uma prova lá na cidade de São Carlos, uma prova muito legal, de triatlon, 1.000 nadando, 100 km pedalando e 10 correndo. É uma prova totalmente fora da minha zona de conforto, porque tem pouca natação, que é um lugar que eu vou bem, e pouca corrida, que eu também vou bem, e tem bastante pedal, que é algo que eu sofro, e é algo que a gente vai trabalhar muito esse ano. A minha ideia é aumentar meu nível no pedal para chegar onde a gente está pretendendo chegar, melhorar meu performance, diminuir o tempo que eu fiz no Ironman Brasil 2023. Então farei o GP Extreme em março, não lembro exatamente o dia, segunda semana de março talvez,
Então, GP Extreme em São Carlos. Depois, farei o 70.3 San Juan, na Argentina, no final de março. Uma prova aí que eu quero estar bem, quero fazer muito bem, quero ser uma prova bem feita. Depois, a Maratona de Boston, no final de abril. Essa maratona, o meu treinador, Ronaldo, torceu o nariz. Não é uma prova que encaixa muito bem no ciclo, mas é algo que eu já tinha combinado com o Vitor. Eu vou com o Vitor lá para Boston. A gente pegou o índice, inclusive, nessa maratona do Rio que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai para lá, para Boston. Vai se divertir, vai ser uma viagem legal. Mas eu combinei, prometi para o Ronaldo, e é uma promessa pública agora que eu estou falando aqui para vocês, que eu não vou, fazer para a morte. A gente vai tentar ali planejar algo para fazer bem feito. Óbvio, eu quero fazer bem feito, mas não vai ser a melhor maratona da minha vida, ou a melhor maratona que eu possivelmente faria. Então não vou, porque senão eu teria que ter muito tempo de recuperação, e isso comprometeria completamente o ciclo para Floripa. E aí também Floripa, e aí essa história, talvez eu faça algumas provas durante aí, não só provas como training camps. Então vocês verão por aqui alguns training camps que eu farei, e alguns outros pontos. Esse é o planejamento do primeiro semestre, esse é o planejamento dessa série. E aí, apesar desse episódio ser o episódio 0, eu já comecei a treinar. Então eu parei de treinar dia 27, fiquei 10 dias e voltei a treinar no dia 5 de janeiro. Na quinta-feira foi o dia oficialmente que eu voltei com planilha. Então treinei essa semana. Então essa semana teve só 4 dias de treino. Nesses 4 dias de treino eu acumulei um total de 8 horas de treino. Nessas 8 horas foram 2 sessões de natação, 3 sessões de bike e 1 sessão de corrida. Então na quinta-feira eu fiz um treino de natação de 2.000 metros. Fazia um bom tempo que eu não nadava, não fazia um treino de natação, um pouco mais até de 10 dias, porque eu tinha parado de nadar um pouco antes das minhas férias. Então voltei e fiz um treino de 2.000 metros, totalmente livre, assim, foi da minha cabeça. Eu fiz 4 séries de 500 metros, então andei 500 metros 4 vezes. E na quinta também fiz 1 hora de pedal livre, leve, bem tranquilo. Na sexta eu nadei, aí a natação já foi um treino mais estruturado. Já comecei a fazer as séries de educativo, de aumento de sensibilidade, muito palmateio. E a série principal eram 10 de 75 em A2, com 20 segundos de descanso. Esse treino aí deu uns 2.300. Então fiz 40 minutos, tanto na quinta como na sexta, 40 minutos de natação. E na sexta eu também corri 55 minutos, leve, for fun. Corri lá com o Vitor, a gente ficou conversando, foi bem legal. No final de semana já foi um pouco diferente, já voltei mais à rotina de treinos mesmo. Então no sábado eu pedalei 2 horas e meia na ciclovia, pedal plano, mas mantendo um Z2 leve, 200 watts. E hoje, domingo, no último dia da semana, dessa primeira semana, eu fiz um pedal de 2 horas e 40 de subida. Eu não segui a planilha. Na minha planilha tinha 1 hora e 20 leve no plano, mas eu fui para Amparo, fui visitar um amigo, o Bruno. Ele tem uma chácara lá, a gente passou o sábado juntos, e aí eu fui com o pessoal lá de Amparo, um pessoal muito legal. E lá em Amparo não tem plano, então não dava para treinar plano, não dava para seguir a minha planilha. Fui pedalar com a galera, então fiz um pouco a mais, avisei o meu treinador que eu faria isso, então foi consentido, e ele ajustou e falou que ok. Se ele falasse não, eu teria que respeitar, porque agora resolução de 2023 é respeitar o que o treinador me passar. Não serei mais um atleta tigre, serei um atleta Caxias, essa é a resolução. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e a minha ideia é abrir os números para vocês. Eu vou abrir todos esses treinos,
mas também abrir os números do TrainPix para quem gosta de TrainPix, para quem treina com TrainPix e entende um pouco. Para quem não entende, eu super sugiro que aprenda um pouco sobre as métricas do TrainPix. É bem legal saber o que você está fazendo e olhar as suas evoluções e as questões. Então, vou trazer aqui toda semana os meus números do TrainPix. Eu, atualmente, hoje, meu TrainPix, eu estou com uma fadiga de 23, com fitness de 65 e um form de 45. Eu vou explicar para vocês ao longo do tempo, mas rapidamente, fadiga é um parâmetro que leva em conta o quanto você treinou, seu estresse de treino na última semana. O fitness é esse estresse de treino nas últimas 6 semanas. E o form, né? O form é basicamente a subtração entre essas duas variáveis no dia de ontem. Então, ao longo do tempo a gente vai explicar como é que calcula esses valores, o que é esse estresse, que é o TSS, famoso TSS. Minha ideia também é explicar um pouco para vocês sobre isso, assim como explicar os outros parâmetros. Falando isso de treino, alimentação, já falei para vocês da questão da dieta que eu estou seguindo, virei a pessoa que pesa tudo e eu pretendo fazer isso por um tempo, talvez eu consiga atingir um padrão e aí eu siga o padrão. Questão de saúde também, falei para vocês que eu estou cuidando. E o sono, tenho dormido muito bem, tenho descansado bastante. Estava de férias, estava num lugar paradisíaco, então dormi super bem. Então estou bem nessa questão de sono, não tenho nenhum problema. E são esses os parâmetros dessa primeira semana. É essa nossa conversa que eu gostaria de ter. Do ponto de vista mental, estou muito animado, muito com vontade, esse é o ponto. Quero fazer um bom ciclo, porque diferente do ciclo de Floripa que eu fiz ano passado, agora eu tenho um parâmetro, agora eu tenho um número a ser batido, eu tenho um tempo a ser batido e a disputa sempre é comigo. Então, eu quero ser melhor do que eu fui no ano passado. Claro que pode ter intempéries e problemas e questões envolvidas, mas a minha ideia é bater o meu tempo e eu quero bater bastante. Não o meu plano A é baixar bastante esse tempo e, por que não, brigar lá na frente, buscar ser campeão geral do Ironman. Eu falo isso assim, de coração aberto, não é por ego, não é uma ego trip, não é me achando, mas é um pensamento que eu ouvi o podcast da Z2, que o Vitor gravou sozinho. Ele gravou um podcast sozinho de balanço de 2022 e projeções para 2023, e ele falou que ele quer ganhar um Ironman no segundo semestre que ele vai fazer lá no Panama City, quer ganhar geral. E isso me trouxe uma reflexão que eu também quero ganhar o Ironman Brasil em 2023. Em 2022, quando eu larguei, eu também queria ganhar geral. Mas eu respeitei porque eu não conhecia a prova, era a primeira vez. Então, eu queria ganhar, mas estava muito longe. A minha ideia é focar e pensar sempre nisso, e é isso que o Vitor me ensinou. Obrigado, Vitor. Que a gente precisa focar e precisa ter essa meta, porque aí a gente consegue levantar vontades e conseguir reunir forças para buscar esse objetivo. Talvez eu não consiga, são muitas variáveis que precisam confluir para isso acontecer, mas por que não? É possível, eu acho que é possível, e o ano passado foi um ano excepcional do ponto de vista de treinos, que me fez sonhar e esse sonho ser um pouco mais próximo. Então, abrindo meu coração para vocês, essa é a ideia é treinar forte, é tentar buscar a ponta, buscar as cabeças. Eu tenho uma admiração gigantesca pelas pessoas que estão lá na frente, são pessoas que são minhas referências. Se a gente olhar o resultado de 2022, o top 10 ali são pessoas que eu gosto muito, o top 3 então são
pessoas que eu idolatro, ou não idolatrar, mas são pessoas que eu tenho como ídolos. Então, Bruninho Manzoni, Bellarmino, são pessoas que eu gosto muito, são pessoas que assim me fazem acreditar que é possível. Então, essas são as minhas impressões, é isso que eu quero buscar, e acompanhem aqui, sigam essa sequência, essa série, deixem aqui os comentários, isso é importante, falem o que vocês acharam disso, se vocês gostaram desse novo formato, deem sugestões, mesmo porque a ideia de transformar isso num podcast veio de uma sugestão de um telespectador. Então, para mim, isso é muito importante. Deixem aqui os comentários e compartilhem o canal. Sigam o canal, isso é importante. Compartilhem, divulguem o meu canal, porque a gente está muito perto de bater 1000 seguidores ou 1000 inscrições no canal. E pelo que eu entendi, eu estou aprendendo com o YouTube, quando você atinge 1000 inscritos, abre-se um portal e muda alguns parâmetros. Então eu estou com vontade de abrir isso e ver o que vai rolar. Então compartilhem, quanto mais pessoas ouvirem, assistirem, mais essa mensagem positiva vai chegar. E essa é a minha função aqui, e esse é o meu objetivo aqui. Estimular vocês, inspirar vocês a buscarem as suas melhores versões. Fechou? Semana que vem tem mais. Desejo boa semana para todo mundo e, mais uma vez, um ano 2023 especial. Vai ser especial, o pensamento positivo e as energias são para ser um ano muito bom. Valeu? É nóis, valeu.